Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Bom dia, meus amores, a tia está aqui de volta hoje para nós termos mais uma aula, hoje segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Estamos quase acabando o nosso mês, né? Mas estamos mais aqui, mais um dia para termos mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? A tia colocou hoje aqui, nós estaremos na página 153 a 158 do livro de vocês. Esse aqui que a tia está em mãos, tá certo? Gostaria que vocês pegassem e ouvissem a explicação que a tia vai falar. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual História em Quadrinhos. Quem aqui conhece o que são histórias em quadrinhos? Creio que todos vocês, as mamães e os alunos também já têm ouvido falar sobre história em quadrinhos, certo? Vocês sabem que existe a história em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, que ela é muito conhecida, né, bem falada, e nós, desde criança, nós já conhecemos essa história em quadrinhos. Quando eu estudei, quando pequenininha também, né, era distribuído aqueles gibis, como eram chamados naquela época, e a gente tinha acesso nas escolas até para praticar a nossa leitura. Era um método bem usado nas escolas e que também tinha muita coisa boa para oferecer para o aluno, tá certo? Lembrando para vocês que, como o nosso tema da nossa aula já fala, né? História em quadrinhos, ou QH, como é chamado, né? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências. Quero dizer, são colocados, cada quadrinho vai ter uma sequência da história, né? Vai ter uma parte, assim como a gente chama, e são colocadas as falas dos personagens em balões. Esses balões ficam em cima, perto da cabeça dos personagens, onde eles vão colocar as suas falas, tá certo? E também nós conhecemos sobre a história em quadrinhos, os fundamentos básicos que você deve ter para construir uma história em quadrinhos. Primeira coisa, nós temos que ter o enredo, criar a história, né? Como vai acontecer, em que momento, em que parte, né? Os principais personagens, o tempo que ela vai passar, o lugar e o desfecho, que é o final da história, tá certo? Lembrando que juntando tudo que a tia falou aqui, a gente está falando do tema História em Quadrinhos, tá certo? Que também pode apresentar, no geral, a linguagem formal, né? E a informal, tá certo? Esse gênero textual, né, que é a história em quadrinhos, apresenta, no geral, essa linguagem verbal e não verbal. Por quê, pessoal? Também porque tem horas que os personagens falam, aparece a fala do personagem, e tem hora que só aparece as onomatopeias, que são aqueles movimentos que eles fazem de tacar alguma coisa em algum colega que está participando da história e produz um som. E esse som é chamado de onomatopeia, tá certo? Vocês já estudaram, eu tenho certeza disso, tá bom? E já conheceram, não esse ano, mas o ano passado, com certeza vocês já ouviram falar sobre onomatopeias, que são aquelas partes em que os personagens não falam, a gente não tem a fala deles escrita em cima nos balões, mas a gente pode ver o som que produziu aquela cena, tá bom?
Então, no livro de vocês aí na página 153, tem uma história em quadrinhos que tem 6 partes. A tia vai fazer a explicação aí pra vocês. Peguem o livro de vocês, por favor. Na página 153. Vamos lá. Olá, aluno! Olá, aluna! Nesta aula de língua portuguesa, nós vamos para histórias em quadrinhos. Quem não gosta, hein? Histórias em quadrinhos, então o HQ, o comics para inglês, né? Então quem gosta muito aí de inglês ou assiste muitas séries que tem os comics nada mais são do que histórias em quadrinhos. Então você provavelmente já deve ter lido um Garfield, Mafalda, o Calvin, o Menino Maluquinho, e tem uma turma que é muito irreverente. Inclusive, uma dessas personagens se parece com a professora. Não, esta não. Vou dar uma dica para vocês. Ela é baixinha, gordinha, dentuça. Isto mesmo, é a turma da Mônica. Se parece comigo a Mônica? Será? Então nós temos a turma da Mônica. E lá vai uma piada. Na turma da Mônica, quem fala errado? O Cascão ou o Cebolinha? O Cascão, porque o Cebolinha fala errado. Então vamos aí para algumas diquinhas de como são os personagens da turma da Mônica. O Cebolinha, que já foi o da piadinha, ele tem um problema chamado dislexia. Ele troca a consoante R pela consoante L. Então o Cebolinha, ele faz essa troca. Por isso que ele não fala errado, ele fala errado. Piadinha sem graça? Também achei. Nós temos na turma da Mônica também o Cascão. O Cascão é um menino que não gosta de tomar banho. Nós temos também a Magali. Magali é muito comilona. Temos o Chico Bento, que é um menino matuto, muito esperto, que vive no campo. Então nós temos aí a turma da Mônica, tem vários outros personagens, e o principal autor brasileiro, quem é? De histórias em quadrinhos, o criador da turma da Mônica, Maurício de Souza. Então, histórias em quadrinhos. Mas o que são histórias em quadrinhos? Como vivem? De onde surgem? Vamos lá? O que é uma história em quadrinhos? Uma história em quadrinhos, ela é uma narrativa que é contada por meio de desenhos na horizontal. Então, o que é uma história em quadrinhos? Também pode-se ter a reprodução escrita, uma fala. Histórias em quadrinhos é uma narrativa contada na horizontal, com elementos visuais, ou seja, nós vamos ter elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal, ok? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Mas por que ela é uma narrativa? Vou explicar para vocês. Nós temos os elementos da narração. Os elementos da narração, eu vou passar aqui uma dica para você lembrar o que é um elemento narrativo. O que pertence? Por que é uma narração? A história em quadrinhos. Quando você ficar na dúvida, basta você lembrar do pente. Pente, professora? Isto mesmo. Basta você lembrar do pente. Mas por que pente, professora? Vou explicar aqui agora. Porque toda narração, toda história em quadrinhos também, porque uma história em quadrinhos não é uma narração, só que contada
de maneira horizontal e com elementos visuais. Então, toda narração ela vai ter um personagem, vai ter um enredo, que é a história, ela vai ter um narrador. Esse narrador, ele pode ser o narrador observador, que não participa da história, e ele pode ser um narrador personagem, ou seja, ele participa da história. Nós vamos ter a definição de tempo e também de espaço. Numa história em quadrinhos, é muito importante isso aqui, o tempo e o espaço, para que você consiga entrar dentro da história. Então, por isso que ele tem que ser muito chamativo. Muitas vezes, igual eu brinquei com vocês, que eu pareço com a Mônica, baixinha, gordinha e dentuça, o escritor, ele nos leva para dentro da história em quadrinhos. Então, são esses elementos que nós vamos encontrar em uma história em quadrinhos. Nós vamos encontrar um personagem, nós vamos ter um enredo, que é história, nós vamos ter o narrador, o tempo e também o espaço, ok? Os escritores, os autores, os artistas, né? Praticamente um artista que cria as histórias em quadrinhos, eles utilizam recursos gráficos para levar o leitor para dentro da história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos, ela é algo que dá prazer em você ler e ela tem que chamar a sua atenção. E muitas vezes eles ainda utilizam os balões de falas. Nesses balões de falas estão os sentimentos dos personagens. Se o personagem vai gritar, ele coloca um balão meio estridente, como se estivesse todo tremido. Se o personagem está sussurrando, ele vai colocando as palavras pausadamente, para dar a ideia de que ele está falando baixo, de que ele está sussurrando. Falando normalmente é o balão em que ele é todo numa linha, ok? Ele segue uma linha. Ele também se utiliza de onomatopeias. O que são onomatopeias? São palavras que dão ideias de som. Por exemplo, tic-tac. O que é o tic-tac? O que o tic-tac simboliza? O relógio. Ou então, ele pode colocar um cabrum. O que é o cabrum? O som de um trovão. Então, ele vai utilizar, além dos efeitos visuais, além desses balões de fala, que vai simbolizar os sentimentos dos personagens, ele também vai utilizar onomatopeias. É um nome grande, né? Mas, o que significa onomatopeia mesmo? São palavras que dão ideias sonoras, de som. É o tic-tac, é o cabrum, tá bom? Ok? Deixe aí os seus comentários. Qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E lembre-se, vale a pena estudar. Pronto, pessoal. Aqui diz assim: mãe, já arrumei o meu quarto. A senhora precisa de alguma ajuda? Você pode me explicar esta nota? A mãe pergunta. Certamente, esta é 5, e esta é 4, e esta é 3. Quero saber por que você tirou estas notas, disse a mãe. E o filho prontamente: é o meu forte, respondeu. Esta aqui é a de ciências. O professor não sabe explicar direito o assunto. A de geografia, porque tenho
que saber informações de todas as cidades do Brasil, se eu moro aqui em Recife. E foi assim que acabou a conversa. Quer dizer, o diálogo entre mãe e filho. Ele quis justificar uma coisa errada, que foi tirar as notas baixas, com perguntas, né? E colocando culpa em alguém, né? Ele não quis ficar com a culpa para ele. Geralmente, certas vezes acontece assim, né? Como vocês viram, aí foi apresentado uma história em quadrinhos, tá bom? Tem 6 partes, tem os balões, onde tem a fala da mãe e do filho, né? Aí não foi usado nenhuma onomatopeia, tá bom? Porque não houve nenhum tipo de gesto que pudesse ter sido usado na história, né? Foi só um diálogo entre mãe e filha, tá bom? Aí aqui diz, ó, vocabulário. Arrumei, coloquei em ordem, organizei. É o significado da palavra arrumei. Certamente, usado para responder positivamente a um pedido, sem dúvida, claro. Forte, quer dizer que tem bom entendimento em determinado campo do saber ou da vida prática. Entendido, quer dizer, certo? Aqui estão aí 3 palavras que foram retiradas dessa história em quadrinhos aí acima e que houve a explicação, o sinônimo, né? O significado de todas essas palavrinhas aí que foram retiradas desse pequeno texto, dessa história em quadrinhos que a gente está trabalhando hoje aqui, ou QH, abreviação de história em quadrinhos. Gostaria que vocês agora já entenderam, né, quais são os principais quesitos para se construir uma história em quadrinhos, os principais fundamentos. Vocês já sabem que a história em quadrinhos é o nome dado, né, à arte de narrar uma história por meio de desenhos ou de textos dispostos em sequência, como a tia apresenta aí no livro para vocês. E vocês aprenderam hoje também os elementos básicos para se conter numa história em quadrinhos, que seria o enredo, os personagens, o tempo, o lugar e o desfecho. E lembrando que existe a linguagem verbal e a não verbal. E existem as onomatopeias, que são aqueles movimentos bruscos que os personagens fazem e que só aparecem somente o som, tá bom? Agora peguem o livro de vocês mais uma vez e vamos para o estudo do vocabulário, que está localizado na página 154, 155, para que a tia possa fazer a explicação para vocês. Vamos lá? Na primeira questão diz assim: reescreva as frases substituindo as palavras por um sinônimo. Faça as alterações necessárias. Tem aí as palavras que estão em destaque na letra A, letra B e letra C. Vocês estão vendo que elas estão de cor diferenciada, que querem chamar a atenção. Então, vocês, quando chegarem nessa palavra, vocês vão trocar pelo sinônimo que tem no vocabulário, tá certo? Na letra A diz assim: eu arrumei minha sala, mas Mateus bagunçou novamente. Como ficaria essa frase? Eu organizei minha sala, mas Mateus bagunçou novamente. A tia já deu a resposta da letra A. Vocês vão fazer a letra B e a C. A letra B diz assim: esse assunto é o meu forte. Vocês vão lá no vocabulário e vão pesquisar o significado, o sinônimo da palavra forte, tá bom? E vão colocar. A letra C diz assim: ela certamente não irá com vocês. Aí vocês vão trocar a palavra certamente pelo sinônimo, significado de acordo com o vocabulário, tá bom? Segunda questão. Assinale a alternativa em que a palavra forte apresenta significado diferente das demais. Tem aí letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos ler. A vida doméstica é o meu forte. Letra B. Não é muito o meu forte os assuntos do coração. Letra C. Eurico é um garoto muito forte. Letra D. Língua portuguesa é o meu forte. Vocês vão olhar qual dessas frases que estão aí abaixo, né? Vão procurar assinalar a palavra que forte apresenta significado diferente das demais, das que vocês estudaram, tá bom? Terceira.
Escreva uma frase com cada uma das palavras do vocabulário. Tem aí forte, certamente e arrumar. Vocês vão colocar uma frase para cada palavra. Por exemplo, eu vou dizer uma, mas não quero que ninguém bata foto com essa que a tia vai falar. Quando eu digo assim, Antônio é mais forte que João, tá certo? Ou Davi é mais forte que João. Vocês vão usar outras frases que não sejam essas que a tia está citando, tá bom? E vão escrever. Na página 155, tem a quarta questão. Tem 4 cenas. Vocês vão marcar a imagem que representa o contrário, o antônimo da palavra arrumado. O que é o antônimo? Seria o contrário, tia. Vocês vão pesquisar e olhar qual é o contrário de arrumar. Aí vocês vão olhar qual das cenas está o contrário e vão marcar um X, tá bom? E na quinta e última questão diz assim: complete as frases com as palavras do quadro forte, arrumar e certamente. Letra A, tracinho, não acontecerá nenhum problema. Letra B, Maria gosta de, tracinho, a cama todos os dias. Letra C, as matérias mais pedidas no concurso não são o meu, tracinho. Pronto. Terminada essa página 155, nós vamos para a parte que é trabalhando o texto na página 156, 157 e 158. Gostaria que vocês continuassem com o livro de vocês aberto para que a tia pudesse explicar agora sobre o texto. Vamos lá? Pessoal, agora nós estamos na página 156. Iremos trabalhar a parte do texto, tá bom? Aí nessa parte vocês já estão vendo uma sequência de quadrinhos, onde não tem nenhum tipo de linguagem, nem verbal, nem não verbal, não tem onomatopeia, não tem nada. Estão todos só as imagens, tá certo? A gente só está vendo a linguagem que não é falada, que é a não verbal, tá bom? Aí aqui diz assim, ó. Numere os quadrinhos de acordo com a sequência em que aparecem. Tem aí o primeiro, né? O segundo, o terceiro de cima, o primeiro de baixo, o segundo e o terceiro. Vocês vão organizar em que momento aconteceram essas cenas. A primeira cena, a segunda cena, a terceira cena, a quarta cena e a quinta cena e a sexta cena, tá certo? São 6 partes. Foi dividido em 6 partes, tá bom? Vocês vão organizar com os números. E na página 157 tem a segunda questão, que diz assim, ó. No primeiro quadrinho, o menino aborda a mãe assim que ela chega, dizendo ter arrumado o quarto e se disponibilizando-a a ajudá-la no que fosse preciso. Marque a alternativa que justifica a atitude do garoto. Por que ele fez isso? Vamos lá. Primeiro quadrinho. Ele estava querendo ajudar a mãe para que não ficasse cansada? Segundo quadrinho. Ele provavelmente estava tentando desviar a atenção da mãe de suas notas para amenizar as consequências. Terceiro, ele queria convencer a mãe dele de que era um bom aluno, para que ela ficasse contente com seu desempenho. Quarto quadrinho, ele provavelmente estava tentando contribuir com a mãe para que a vida dele fosse mais tranquila. Aí, nessa parte, só vai haver uma resposta correta, tá bom? E vocês já sabem qual é e vão marcar o xizinho e mandar pra tia, tá bom? Terceira, circule o nome das disciplinas que aparecem no HQ, na história em quadrinhos. Tem aí língua portuguesa, matemática, artes, ciências, história e geografia. Foram citadas 3 disciplinas que ele tirou nota baixa. Vocês lembram qual foi? Se esqueceram, volta no texto, lê novamente para pesquisar, tá bom? Quarta, no quinto quadrinho, o garoto responde à mãe com uma pergunta. Que pergunta é essa? Lembram que ele perguntou para ela? Pronto, vocês vão lembrar e vão escrever essa pergunta aí.
quinta e penúltima questão, da página 157. Quinta e última, quer dizer, em relação à resposta da questão anterior, você concorda com o garoto? De acordo com o que o garoto respondeu na quarta questão, você está de acordo com o que ele disse? Se sim, você vai me dizer o porquê. E se não, você também vai me dizer o porquê que você não está de acordo com a resposta dele. Vamos agora para 158. Sexta questão. Na sexta questão diz assim: como acabou a conversa da mãe com o garoto? Aí você vai lá no último quadrinho, vai analisar e vai escrever. Como foi que acabou a história? Acabou ele fazendo isso, isso e isso. Aí você vai colocar aí, tá bom? Sétima questão. Você acha correto tirar notas baixas na escola? Se sim, você vai me dizer o porquê. E se não, você também vai me dizer o porquê. É pessoal, tá bom? Na oitava questão, nos quadrinhos abaixo, preencha os balões de fala com o que você teria respondido à sua mãe se a situação ocorrida fosse com você. Você agora vai se tornar personagem dessa história, tá bom? E você vai escrever nesses balões em branco a sua fala, a resposta que você daria para a sua mãe se você tivesse sido pego com essas notas baixas, o que você responderia para a sua mãe nas 3 situações, tá bom? Você vai escrever aí dentro desses quadrinhos e vai mandar para a tia. Quando vocês terminarem essa atividade, que vem desde a página 154 a 158, vão registrar as fotos, mandar para a tia, para que a tia possa fazer a chamada de vocês, tá bom? Para colocar a presença de vocês. Não esqueçam que é importante mostrar que vocês estão fazendo as atividades em casa, para que a tia possa também saber se vocês estão conseguindo acompanhar. E não esqueçam também que eu vou estar lá no grupo, vou estar no privado. Qualquer dúvida pode me ligar, pode me chamar. E a tia está com muita saudade, mas não saiam daí, porque a gente vai voltar com matemática, tá bom? Vão preparando aí que a tia volta já com a aula de matemática. Vamos lá? Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Pronto, meus amores, agora a tia voltou para dar uma aula de matemática a vocês, tá bom? Nós estaremos nas páginas 92 a 94, tá legal? Hoje nós iremos trabalhar os sólidos geométricos. Antes, vocês aprendiam as formas geométricas, que eram o quadrado, o triângulo, o retângulo e o losango, tá certo? Hoje, vocês vão aprender que eles também têm outros nomes, tá certo? E o porquê a tia vai dizer que isso... Os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche.
E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Aqui mostra para vocês, ó, quando podemos observar um objeto de várias maneiras, ou seja, do alto, por baixo, do lado do outro. Dizemos que temos uma figura sólida geométrica, tá bom? Então, o dado parece com o cubo. O chapéu de palhaço parece com o cone. A bola parece com a esfera. A caixa de sapatos, ela tem um formato do paralelepípedo. E a latinha de refrigerante, ela tem um formato de um cilindro, tá bom? Então, aí tem algumas gravuras que podem ser comparadas aos sólidos geométricos que vocês estão aprendendo hoje na página 92. Lá embaixo tem uma explicação que vai falar para vocês sobre face, vértice e arestas. Vocês vão aprender porque vocês também vão precisar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Os sólidos geométricos que possuem os lados poligonais têm face, vértice e aresta. Tem aí uma figura de um paralelepípedo. Do lado, que tem uma partezinha lilás, é chamado de face. A face é quando cada lado do sólido é geométrico. Então, mostrando aí, os lados são chamados de face, tá bom? A vértice são as pontas pelo encontro das faces. São essas pontinhas que são chamadas, que unem a figura, ó. São essas pontinhas que são chamadas de vértices, tá? E a aresta é cada linha que une a face à outra. São essas linhas, ó. Essas linhas que unem a face às outras, tá certo? Os lados, você já sabe que são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá certo? As vértices são as pontas e as arestas são as linhas que unem para formar a figura, o sólido geométrico, tá legal? Agora que vocês já entenderam quais são os sólidos geométricos, o que são lados, o que são vértices e o que são arestas, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 93, a partir da página 93, que a tia vai fazer a explicação do exercício. Vamos lá?
Pronto, pessoal. Na página 93, fala assim na primeira questão. Escreva o nome do sólido geométrico que cada figura lembra. Você olhando para essa bola, ela lembra o quê? Aí você vai pesquisar e vai lembrar sobre a explicação que a tia deu. Qual é a figura que lembra a bola? Aí você vai escrever o nome desse sólido geométrico. O dado lembra qual figura? A mala, ela lembra qual figura geométrica? O lápis lembra qual figura? E o funil lembra qual figura? Vocês vão escrever os nomes que lembram as figuras que estão aí, tá legal? Agora virem aí para a página 94. Na segunda questão diz assim, ó. Edu e Dudu têm uma coleção de Lego. Olha aí. Eles estão brincando de fazer prédios com suas peças e construíram edifícios como os que estão aí abaixo. Vocês estão vendo aí, ó, os de Edu e os de Dudu. Tem aí, né? Vocês estão vendo aí dentro dessa malha. Esses Legos são essas figurinhas geométricas aí que tem as cores rosa, azul, lilás, parecem uns dadinhos. Vocês estão vendo, né? A letra A diz assim: compare a área ocupada pelo prédio de Lego. Há algum maior que o outro? Tá perguntando aí. Letra B. Se considerarmos um quadro como uma unidade de medida 1, qual seria a área do edifício ocupada por Edu? Você vai contar cada parte que Edu ocupou para saber o total de quadrinhos que ele utilizou. Tá legal? Letra C. E as de Dudu? Quantas áreas ele ocupou? Primeiro as de Edu, né? Vocês vão ver quantos quadrinhos Edu ocupou com Lego. E depois as de Dudu. Na terceira questão, vocês têm aí 3 sólidos geométricos. Vocês vão escrever a quantidade de faces, arestas e vértices que cada sólido representa a seguir. Tem o primeiro aí, eles já estão apontando para vocês. Lembrem-se que na página 92, ó, vem aqui, ó, estão vendo, ó? Tem a explicação do que são vértices, arestas e lados. Então, vocês vão ver aí direitinho quantas faces tem nessa primeira figura, quantas arestas e quantas vértices, tá certo? Não esqueçam, pelo amor de Deus, a face é cada lado do sólido, são quantas partes tem. As vértices são as pontas que unem a figura, tá certo? Por dentro. E as arestas são as linhas que unem essa figura. Quantas linhas ela tem? Aí vocês vão contar e vão colocar, tá legal? Isso aí vocês vão fazer com esse cubo, com essa pirâmide e com esse paralelepípedo, tá legal? Então, terminamos por aqui. Creio que vocês tenham entendido a importância dos sólidos geométricos e também lembrando que eles se parecem com alguns objetos que nós temos em nossas casas, na escola, na rua. Nós podemos reconhecê-los em outras partes, assim como as fórmulas geométricas, tá certo? Então, a tia fica por aqui. Desejo que vocês tenham tido, ó, um excelente dia hoje e que amanhã a gente volta com aula de matemática, a correção desse conteúdo de sólidos geométricos, dessa atividade que a tia está terminando hoje, tá bom? E também a explicação de ciências, tá legal? Um super cheiro no coração de cada um de vocês. Tchau!